Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. O beijo de Beth Faria e Leila Diniz em 1969. GE lança podcast nos armários dos vestiários. LGBTQIA+, no futebol. Pablo Vittar afirma se enxergar mais, hoje, como gênero fluido. Sexta-feira, 10 de junho de 2022. Olá, eu sou a Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Bom dia, Vale. Levanta, viada, vamos assim. O seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Observatório G. O beijo gay sutil, mas emblemático de Leila Diniz em Beth Faria. Publicado em 8 de junho de 2022, por Catherine Carvalho. No ano subsequente à invenção do cinematógrafo, os primeiros filmes pornôs vieram à luz e foram produzidos em 1896, com raízes na França. A popularização se deu com a Revolução Sexual, cultura hippie e com o remake do filme Garganta Profunda, de 1972. O livro História da Literatura Erótica versa sobre a luta secular dos escritores ao longo do tempo pela expressão total da sexualidade. Nele, o autor entende que é visto como pornográfico todo o sexo que é feito sem amor. O prazer a serviço do prazer. Juca Machado foi uma das pioneiras no Brasil a escrever poesias de cunho erótico. Além disso, aqui no Brasil, o reflexo da revolução sexual se materializou com as discussões sobre sexualidade, feminismo, pornochanchada, gênero tipicamente brasileiro, e o popular Não Faça Guerra, Faça Amor, slogan usado pelos civis americanos nas décadas de 60 e 70 para reprovar a Guerra do Vietnã, que se consagrou mundo afora. Em 1990, o mundo lésbico ganhou ênfase em solo brasileiro. Lembrando que já existiam grupos lésbicos desde a década de 1980 aqui no país. Nos Estados Unidos, antes de Stonewall, em 1950, lésbicas já se organizavam em coletivos. A indústria pornográfica possui um grande espaço e faz mais grana do que reputadas empresas. Ela começou a tomar forma quando Hugh Hefner introduziu a revista Playboy em 1953. Marilyn Monroe, a Inocente Fatal, veio na capa para demarcar a revolução sexual dos anos vindouros. Feito este preâmbulo para contextualizar a linda cena de Leila e Beth que foi feita, segundo a própria Beth Faria, para chocar as convenções sociais, a foto ainda é assunto até hoje. O registro de Antônio Guerreiro, em que Beth Faria e Leila Diniz dão um beijinho na boca, talvez menos quente que o sol da praia de Ipanema na época, foi feito em 1969. O ato tornou-se emblemático e, de certa forma, símbolo da liberdade sexual. A gente queria era chocar, implicar com a caretice. Essa foto é ótima. Sabe o que eu acho que está provocando mais agora? Todo mundo tem que respeitar tudo. Não existe mais aquela brincadeira, não pode dizer mais nada. Então as pessoas estão muito reprimidas porque o politicamente correto é terrível. Disse a atriz, ícone de Salvador da Pátria, no programa Amor e Sexo, em 2017. Uma moça livre. Como a própria se chamava, Leila Diniz foi uma atriz de novela e cinema e teve um final trágico em 1972 durante um acidente de avião que não deixou sobreviventes. Em 1969, mesmo ano em que a foto de Beth Faria e Leila Diniz foi tirada, o Brasil estava em plena ditadura militar. O emblemático beijo, que implicou em liberdade sexual na época, também para muitas implicou no fim da própria vida ou motivação para violências físicas e sexuais. O corpo da mulher não a pertencia. O que dizer então do corpo de uma mulher lésbica, né? Porra! A nossa afetividade até hoje só é aceita se for sexualizada, se proporcionar algum prazer para um homem. Que merda, hein, gente? Que merda! E em pleno 2022, 53 anos depois, no auge de um retrocesso, eu concordo na parte em que Beth diz que as pessoas estão muito reprimidas porque o politicamente correto é terrível. Que porra é essa? Terrivelmente banalizado e não respeitado. Já tô cedo! Descansa, militar! Antes, as pessoas não falavam, não se beijavam, não se amavam em público. E hoje, a impressão e a sensação que eu tenho é que isso tá voltando a acontecer. É, gata. E se ainda hoje a foto do selinho de duas mulheres choca, é porque é uma manifestação de carinho não presente no cotidiano social. Bom, seguimos.
Deu no GE. No mês do orgulho, GE lança podcast investigativo sobre a atuação de profissionais LGBTQIA+, no futebol, publicado em 26 de maio de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. O tabu que envolve a participação de pessoas LGBTQIA+, no futebol é o tema do novo podcast original do GE, que será lançado em junho, quando se comemora o mês do orgulho. Apresentado pela jornalista Joana de Assis e pelo influenciador William de Luca, Nos Armários dos Vestiários LGBTQIA+, no futebol, faz a mais completa investigação sobre as dificuldades de inclusão e representatividade dentro e fora do campo, além de questionar temas como machismo e a homofobia naturalizados em diversas frentes do esporte. A série traz entrevistas com jogadores, ex-atletas, torcedores, comentaristas, técnicos e treinadores que já não estão na ativa, escancarando o que se passa da porta para dentro do vestiário. A homofobia no futebol é uma chaga por muito tempo ignorada e que atinge jogadores, técnicos, árbitros, jornalistas esportivos e torcedores. É impactante conversar com personagens que são atingidos tão diretamente pela intolerância que acaba vitimando não apenas homossexuais. Avalia William de Luca, um dos apresentadores do podcast. Com o surgimento frequente de novas denúncias, as entrevistas para a produção do podcast seguem sendo realizadas, assim como o trabalho investigativo e a construção dos episódios. Serão depoimentos impactantes sobre como é jogar, torcer e trabalhar com futebol sendo LGBTQIA+. A homofobia no futebol é um tema que eu trabalho há pelo menos 16 anos, mais intensamente nos últimos 4. Nos últimos 2 anos, jogadores, técnicos e árbitros abriram seus corações e seus armários, e chegou o momento de expor histórias inéditas que vão tocar causas urgentes. Conta Joana de Assis, que além de apresentadora, é coprodutora e chefe de pesquisa do podcast. Nos Armários dos Vestiários LGBTQIA+, do futebol, é o primeiro projeto do GE com produção da Feel the Match, startup com foco em projetos audiovisuais e de podcasts no universo dos esportes, e tem direção geral do sócio fundador da empresa, Bruno Maia. O podcast estará disponível a partir de junho, em data a ser confirmada, no GE, no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. Ah, o mês das gays! Interessante, né? Quando falam do orgulho LGBTQIA+, mas eu sempre vejo ações que excluem os LGBTQIA+. Aquele meme, né? De LGBT, diversidade da Narcisa, é bem isso. Eu digo isso porque a matéria não especificou qual futebol, né? Vai ser o futebol geral, mas deu a entender que é muito mais no futebol masculino. Eu acho que em relação ao futebol masculino, que é de extrema importância, por óbvio, abordar esse assunto, já que nós não temos relatos de jogadores, ex-jogadores, comissão técnica, entre outros, que se identifiquem como parte da comunidade. O sistema é foda. A gente sabe, né, que isso custaria uma espécie de pena perpétua. A carreira de muitos jogadores estaria no fim, seria acabada. Porém, eu espero estar enganada e que o podcast tenha também em seus episódios a realidade das manas. Afinal, o futebol não é só dos caras e no futebol feminino, por exemplo, o cenário é diferente. É cheio de sapatão. Nós sabemos que tem jogadoras lésbicas, bissexuais, mas a ação do machismo e da lesbi, transfobia, ela é concretizada de uma forma totalmente diferente. Tem muitos estereótipos, negligências e violências que acontecem nos bastidores que ninguém fica sabendo. Gata. Então eu tô curiosa pra ouvir o podcast. Eu acredito que ele será feito com muita responsabilidade e respeito à pauta. E hoje em dia tem times muito grandes que possuem campanhas internas de inclusão. E alguns, como o Corinthians, que acabou de fazer recentemente, manifestam apoio à comunidade e repudiam cantos e manifestações machistas das próprias torcidas. E eu, como uma boa corintiana, posso dizer que sim, as mudanças estão acontecendo, mas não tão rápido e não tão marcantes e visíveis, perceptíveis, como em outros aspectos das nossas vidas, para além dos gramados. Deu no Pure Break, Pablo Vittar. Sou gay, mas me enxergo muito mais como um gênero fluido. Publicado em 7 de junho de 2022, por Wahhabi Barros. Capa da nova edição da Harper's Bazaar Brasil, Pablo Vittar falou sobre sua nova era na carreira e abordou também sobre identidade de gênero.
sou gay, mas no decorrer do tempo eu me enxergo muito mais como um gênero fluido, disse a dona do álbum, Batidão Tropical. Mas o que é uma pessoa de gênero fluido? Trata-se de quem é ou se entende como uma mulher em algum momento da vida, homem em outro, e transita por outras identidades de gênero. Pablo Vittar também foge dos estereótipos impostos pela sociedade. Gosto de ser menino, fazer a drag e me vestir da maneira que esteja confortável. Não necessariamente isso vai ser um dress code totalmente masculino nem feminino. O papo de Pablo Vittar também foi sobre sua nova fase na carreira, mas assegura que o novo álbum não está entre seus planos mais próximos. Estou focada no meu próximo trabalho, juntando referências e composições, explica. Vale lembrar que o último lançamento da drag queen foi Follow Me, com a cantora nipo-britânica Rina Sawayama. Agora, a artista está depositando energia apenas no que importa. Não deixar que as coisas me botem para baixo, porque ninguém tem esse direito, disse. Escorpiana Raiz, Vittar comenta sobre sua reação às pessoas que lhe fizeram algum tipo de mal. Não é uma vingança, porque simplesmente não vou atrás. Infelizmente, a pessoa deixa de existir para mim. Pablo Vittar recentemente falou sobre amores platônicos que já viveu. Eu já tive vários amores platônicos, gente. De imaginar o véu, a grinalda, a aliança, tipo tudo, revelou. Mesmo confessando que se apaixona bem fácil, a cantora entende que nem tudo é como se planeja. Não é aquilo que a gente pensa. Acho que tudo tem sua hora, declarou. Por fim, ela refletiu. Acho que quando você procura se estabelecer em algum relacionamento amoroso, os dois têm que estar cientes do que querem. Senão, só um vai ficar namorando. Pablo Rainha! Gente, eu sou muito Pablo Vittar no quesito amores platônicos. Sim, emocionada. E nada mais gostoso que você se apaixonar a cada esquina, a cada troca de olhares, na padaria. Se imaginar conversando com a pessoa, namorando, casando e separando. Planta faz isso? Sim, exatamente. Eu vivo a história inteira nesses 5 segundos, talvez 5 minutos, de troca de olhares. E o quê? Tanto que a minha comunidade favorita do Orkut era Amores Breves do Metrô, e a minha música favorita da Pablo é Disque-me. Bem nas alturas, bem sofrência, né? Bem eu. Eu não vou ficar discutindo com a senhora não, tá? E falando nisso, eu tô bem ansiosa pelo novo trabalho, que não sei quando virá da Pablo, esse novo álbum. Eu espero que não seja como o álbum novo da Rihanna, que nós estamos até hoje esperando, não é mesmo? Porra! Mas só de saber que ela já tá em produção, já tá pensando no novo álbum, já alivia um pouquinho o coração. Exatamente. E na capa da Harper's Bazaar Brasil, a Pablo ela é descrita como ícone dos novos tempos. E eu não poderia concordar mais. O babado é certo. Ela é a drag mais conhecida e falada do Brasil, quiçá do mundo, e continua morando em Uberlândia e conquistando lugares inimagináveis. Ela é uma drag que tá se firmando ainda mais como referência e inspiração da comunidade. Imagina só, você ser uma criança e ter uma artista como Pablo na televisão, rádios, nos streamings. Eu digo isso para além da música. Pablo inspira por ser quem é. Vocês já viram os vídeos da nova turnê? I Am Pablo World Tour? Impressionante. Gente, uma perfeição. E eu sei que eu estou rasgando muitos elogios, mas é porque eu admiro muito mesmo. Nós não nos conhecemos ainda, né, Pablo? Ainda, mas eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória. E eu parafraseio o fim da matéria, que resume muito bem os meus desejos. Deus salve a drag queen. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E hoje foi a minha estreia, e eu espero que tenham gostado tanto quanto eu. Eu agradeço ao GG pelo convite, pela confiança, e a sua humildade e seu senso de coletividade me encantam muito, amigo. Muito obrigada. E bom, eu sou uma mulher negra LGBT e estar aqui é uma alegria imensa, ter um espaço e um microfone cedido para que eu possa propagar a minha voz. E isso me engrandece muito porque há muito tempo me calaram e hoje eu tô aprendendo a falar e a me fazer ouvir. Aos poucos, eu acredito que eu possuo coisas importantes a serem ditas e ter o apoio de toda a equipe do Que o Bicha e do Bom Dia Bicha não tem valor. É muito importante, muito especial. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meus amores. Ser sapatona é muito bom. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e eu, Bia Carmo.
O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário e segunda que vem, a partir das 6 horas da manhã, o nosso querido GG estará de volta. Ouça o Bom Dia Bicha nos principais agregadores de podcast e caso você sinta mais vontade de ouvir essa doce e maravilhosa voz, ouça o podcast Tem Uma Ex. Nele eu conto vários casos de ex-namorados, amigos, escola, o que for, papo de ex. É de ex? Eu tô contando. E é isso, gente. Um ótimo fim de semana pra vocês. Aproveitem, descansem, celebrem a vida, celebrem mais um dia. Um grande beijo. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau.